Tem como fugir da inteligência artificial hoje em dia? Ignorar o ritmo acelerado que ela vem tomando conta? Ou a interferência dela em diversos meios, inclusive na comunicação? Não tem como. Então, se é para falar, é com a gente mesmo. Como é a inteligência artificial na prática? Os nossos convidados de hoje vão nos contar tudo. Quando eu ouço falar sobre inteligência artificial, a primeira coisa que me vem na cabeça é o ChatGPT. Mas a gente sabe que hoje existem outras diversas plataformas que inclusive sanam diversas dores, né? Diferentes dores. Então, os nossos convidados de hoje que vêm aí se habilitando a desmistificar esse uso da IA, vão conversar com a gente pra gente tornar ela mais palpável ou mais palatável, melhor dizendo. Então, com vocês, o Gabriel Casara, que é VP de expansão, é isso, da Blue Metrics. E, aliás, o Casara já esteve aqui, né? Está voltando ao Fala Mercado. E o Gil Eugênio, que é Head de IA Generativa, também da Blue Metrics. Hoje a gente está fazendo um programa em casa aqui, então sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, meninos, eu quero começar do começo, certo? Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala de inteligência artificial, do que exatamente a gente está falando, né? Eu comecei ele dizendo que eu já penso em ChatGPT, mas certamente tem um monte de coisa. Então, quando a gente fala em IA, do que exatamente se trata essa ferramenta, essa expressão, enfim? Quem começa? Eu posso começar. Então vai, Gil. Na minha percepção, assim, bem técnica, né? Um viés bem técnico da coisa é matemática, né? Por baixo dos panos ali, tudo que acontece, às vezes parece até mágica, né? A gente eu ia fala dizer que assim... saber disso me assusta mais ainda, mas vamos lá. Mas essa caixa preta, normalmente, né, que entra ali o nosso input, né, do texto, da pergunta, do que a gente quer fazer, a saída, por baixo dos panos, a base é matemática. Claro, tem muita engenharia de software, anos de estudo, vetores, cálculos, mas no fim, a prática, aquilo que a gente vê na saída é construído através da matemática, né? Eu acho que eu sempre costumo dizer assim, é como se nasce uma inteligência artificial, né? Como se fosse uma esponja, né? É uma criança, assim, que está recebendo todas as informações e ela tem uma supercalculadora, indo para matemática, né? É uma esponja com uma supercalculadora. E a partir da informação que ela começa a coletar, ela tem uma capacidade de armazenamento absurda, né? E, por outro lado, uma capacidade de processamento mais absurda ainda. Então, a partir dessas coisas e da matemática, de correlações e outras variáveis, se começa a formar, vamos dizer assim, uma super inteligência, né? Que não é humana, obviamente, porque ela é baseada na matemática, mas ela consegue perceber e identificar padrões como se fosse humano, né? Então, isso que torna muito próximo, né? Mesmo sendo diferente, mas é o que torna muito próximo, né? É que se a gente for pensar, se a gente for se a gente for falar em IA e a gente for pensar em todos os estereótipos que nos foram vendidos, se a gente for entrar numa pegada meio hollywoodiana, assim, né? A gente vai pensar em robôs, a gente vai pensar em as guerras entre as máquinas, apocalipses tecnológicos, né? O Casara usou, inclusive, esses termos num artigo que ele escreveu para nós. Quem quiser conferir, inclusive, em coletiva.net, tá lá o artigo do Casara falando sobre isso. Mas a gente não tá falando disso, né? Não se trata disso exatamente. Se trata do quê, então? Eu acho que, né, já que tu tocou, né, no artigo, eu acho que não é nem apocalipse e nem utopia. É alguma coisa, e acho que ninguém ao certo, e ninguém vai acertar, sabe? Acho que esse que é o ponto, assim. Mas eu acho que não é nenhum dos dois extremos, assim, sabe? Eu acho que é uma revolução e que a gente não sabe muito do que vai acontecer lá na frente, sabe? Eu costumo dizer, assim, que tem essa questão da qualquer revolução tecnológica ou inovação, tu nunca cria, o criador, ele nunca desenvolve sabendo exatamente quais serão as utilizações daquilo, né? A energia nuclear é um baita exemplo, né? Nossa. Acho que talvez seja o maior exemplo. Então, eu acho que assim, o que Hollywood nos vende é uma interpretação
né? E obviamente de um cenário de romance que tem que vender ingresso, outro a gente gosta de ver. E que tem muita coisa fundamentada ali, né? Mas obviamente não me parece assim que seja entre a utopia e o apocalipse a gente vai ter alguma coisa no meio, sabe? Mas eu acho que o que é importante assim é a gente tratar realmente como uma revolução, sabe? Eu comparo assim como uma nova revolução industrial do ponto de vista econômico, né? E aí talvez uma revolução social também, né? Acho que é o mais importante. Então, assim, prever realmente como vai. Por isso que a gente focou muito, assim, tá aí na prática, né? Porque uma coisa é pensar lá na frente, e é legal isso. Acho que é pensar o que vai ser e discutir, né? Acho que em vários eventos a gente vê essa questão de tentar projetar lá na frente. Mas eu acho, assim, que eu defendo isso, que na área dos negócios, né? A gente tem que tirar um pouquinho essa parte do lado, que é transformar mais em conversa de bar, que é super legal, né? Eu adoro, inclusive. Mas, como empresa, a gente enxerga, assim, como uma obrigação de desmistificar. Tanto que a gente fala IA na prática, tem uma outra expressão que eu uso que é IA sem blá blá blá, né? Então, assim, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é uma grande revolução, como a invenção da roda, a revolução industrial e outras, mas que vai mudar, né, da maneira que o ser humano se enxerga no mundo, inclusive, né? E, obviamente, no mundo dos negócios, isso vai ter um impacto econômico muito grande. Eu acho que diferente do que a gente falava de metaverso, né? Que foi algo que não emplacou, ou pelo menos não democratizou, a IA não, né? Ela já, e mais do que isso, né? O Casara trouxe um ponto importante que é quando vai em eventos, a gente fala muito em tendências, né? A IA já não é mais uma tendência, né? Ela já existe, já está impactando e já está mexendo com a gente. É isso, Gil? É isso. Eu compactuo, assim, 100% com o Casara na questão de transformação de mundo, né? Eu até enxergo muito próximo, não tão grande, mas como a gente teve a transformação da internet, né? Quando o mundo começou a ter a possibilidade da internet, de poder interagir, de compartilhar, de ter aquela coisa mais na palma da mão. Foi uma grande transformação. E a IA, principalmente generativa, quando a gente fala, vem muito nesse viés. Ele transforma não só o negócio, ele transforma o ensino. Há 5 anos atrás, para a gente aprender um conceito, era pegar livro, era ler artigo. Hoje a gente tem uma nova forma interativa, né? Eu tenho uma dúvida pontual, eu pergunto, eu trago, eu entendo. Então, acho que é uma grande transformação, mas apesar de ser uma grande transformação, está muito no começo, né? Então, acho que o nosso papel, assim, o da prática, além de mostrar o valor daquilo, a eficiência, é explorar esses novos caminhos também, né? Então, entender essa tendência inicial nos abre muitas portas, assim, é isso que a gente está tentando trazer pro mercado em si, né? Então, gente, assim, na prática, né, assim, quais são as ferramentas mais funcionais hoje, para além do ChatGPT, né? Como eu falei, a gente fala, tem pessoas, eu já ouvi outros nomes, não, tô diversificando, enfim. Quando a gente fala de IA, especialmente, o Gil traz uma parte importante, especialmente a generativa, né? O que se tem hoje que está, de fato, impactando o negócio ou transformando vida, né? Que é isso, muda o nosso comportamento para com aquela plataforma, com aquele console, enfim. Acho que tem tanto o viés dos modelos, né, que eu acho que o que todo mundo tangibiliza é o GPT. O GPT, apesar da gente trabalhar muito com a AWS, não diretamente usar o GPT, a gente até para tangibilizar para cliente, olha, vamos construir um assistente como se fosse um GPT privado, né? Tipo Gillette. O cotonete da tecnologia, da IA. Mas tem outros excelentes modelos também, né? A Google tem seus modelos privados, públicos, a AWS, a Anthropic também é uma grande, assim, e cada um tem a sua especialidade, vamos dizer assim, né? Hoje a gente usa a IA generativa para diversas tarefas, desde sumarizar texto, organizar informação, fazer uma análise, gerar código. Hoje as nossas equipes de tecnologia, boa parte dos códigos que a gente gera é com auxílio de IA. E cada uma tem sua especialidade, né? Então tem diversos benchmarks aí na internet que a gente consegue ter um guia. E no viés, assim, dos modelos, a gente vai para tanto soluções específicas que estão sendo criadas, utilizando todos esses modelos para coisas específicas. Então, projetos de RH, por exemplo, de plataformas totalmente baseadas em IA. A gente tem muito projeto com educação, então, de potencializar professor, trazer diagnóstico de aluno que utiliza esses modelos. E a gente vê um movimento muito forte também de features, né? Então, tem hoje grandes plataformas que eles não estão criando um produto novo, mas sim trazendo, né, utilizando essas vantagens da IA generativa para incorporar no seu próprio produto, né? Ontem eu até, apesar de estar muito
no meio tecnológico e propondo muitas coisas, eu tenho uma ferramenta de controlar minhas tasks. E aí tinha saído um update, eu atualizei e eu comecei a digitar minha task e coloquei lá daily. E aí ele já, utilizando a generativa por baixo dos panos, já entendeu que eu estava falando de algo que teria que ser diariamente, e ele já mudou na interface, assim, uma repetição daquela tarefa diariamente, né? Então as empresas, elas estão incorporando, assim, trazendo novas features, novas funcionalidades, pensando muito na experiência do cliente, no usuário, o resultado que eles vão gerar, né? Então acho que tem várias frentes e a gente tem muitas possibilidades de modelos, ferramentas saindo aí no mercado. Eu acho que quando um exemplo bom, assim, quando saiu o DeepSeek, né? E aí todo mundo saiu testando, e eu acompanhei vários posts, assim, né? Das pessoas dizendo, nossa, é muito melhor que o ChatGPT. Melhor como, cara pálida? Pra que, cara pálida? Sabe, como é que foi o teu teste? Quais são os teus critérios de comparação? Então, eu acho que assim, tem que ter muito cuidado, assim, sabe? Porque tem umas pessoas que começam a atirar, porque hoje, assim, dizer que tu faz IA generativa, todo mundo para te escutar. Né? Isso é uma vantagem. O problema é que acaba um monte de gente entrando nesse mercado, porque realmente ele é um hype, e é um hype que está gerando resultado, é um hype que está gerando grana, né? Aliás, tem uma galera aí ganhando grana com cursos, né? O que mais se tu botar? Aliás, se tu fizer, assim, vou dar um exemplo muito de quem foi fazer o tema de casa, tá? Google, IA na prática. Gente, essa expressão, a página 1 inteira era de vender cursos. Curso, né? Sobre como lidar com a IA. Juro pra vocês. Todos os resultados. Não tinha, assim, um artigo científico, não botei no ChatGPT, né? Foi como Incas e os Maias faziam com do Google. Mas então é isso, sabe? E eu acho que tem muito, se discute muito, assim, e aí acaba se fazendo essas afirmativas, assim, meio vazias, né? E no final das contas, eu acho que uma coisa eu uso pessoa física, outra eu uso pessoa jurídica, sabe? Assim, a pessoa jurídica e a gente como profissional dentro de uma empresa, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, né? Então, por exemplo, assim, tu perguntou dos modelos, né? Bom, só dentro do serviço de GenAI da AWS, o Bedrock, tem mais de 40 modelos lá dentro. Tá? Então, assim, qual que tu vai escolher? Mas esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior, mas pra quê, né? Então, de vez em quando, tu não precisa... Qual a aplicabilidade do que tu precisa, o velho exemplo, né? Tu não precisa de um canhão para matar um mosquito, uma formiga, claro. sabe? Tipo assim, daqui a pouco tem uma empresa que para resolver determinado desafio ou necessidade, tu bota um modelo lá barato, que vai funcionar, sabe? E não vai gerar custo para ele. Agora, tem outro cliente que é uma coisa mais robusta, vai para o modelo, né? Então, assim, hoje a gente, é muito pouco ficar só na comparação ChatGPT, Gemini, DeepSeek e, sei lá, sabe? Tem muita coisa. E até porque mesmo dentro dos fornecedores a gente tem diferentes modelos, né? Então, a gente olha para a Anthropic, tem o Raico, que é o menorzinho modelo, mais barato, depois tem o intermediário e o maior, vamos dizer assim, né? E a gente sempre considera isso nos projetos e entendo que é um padrão quase que de mercado isso, que é quando eu vou analisar o que usar para solucionar esse problema com IA generativa, a gente tem uma tríade comparativa, né? Que é o custo do modelo que eu estou avaliando, a latência, que é o tempo que ela leva para aquele resultado, né, que eu espero ter, e a qualidade da saída, né, do output. Então a gente sempre tem que procurar um balanço, porque para nós seria muito simples, né? Vamos propor sempre um modelo mais capaz. Mas normalmente o modelo mais capaz ele vai ser mais caro e vai ter uma latência, né, um tempo de resposta maior. E tem business que não dá para ter um tempo, por exemplo, de gerar um conteúdo em 1 minuto, 2 minutos ao fazer uma análise. Então a gente sempre tenta trazer assim essa ótica assim de que não é tudo só o resultado final, mas tem um custo e tem um tempo de processamento ali nessa avaliação, né? Se a gente não está falando, se a IA não é sobre apenas automatizar processos, ela é sobre o quê? Por que eu estou perguntando isso para vocês? No que ela pode auxiliar, considerando ela não fazer o trabalho de quem, né? Isso eu acho que é importante. Queria explorar um pouco com vocês assim. A primeira discussão que veio da IA é o quê? Vamos perder empregos, a IA vai nos substituir. Hoje, né, as pessoas já dizendo, não, gente, vamos conviver com ela, vamos usar ela ao nosso favor. Então, se ela não é apenas sobre automatizar trabalhos antes manuais, ela é sobre o quê? No que ela auxilia
seja qual for a ferramenta, no que ela pode auxiliar na prática. Eu acho assim, de maneira mais geral, tá? Vai acontecer as duas coisas. Vamos lá, assim, eu acho que não dá pra cravar de novo aquela história da apocalipse e utopia. Tá? Sim, ela vai tomar alguns empregos. Ela vai tomar alguns empregos. Mas, gente, é que assim, eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Office boy não existe mais. Tá, e não Cobrador foi... de ônibus. Exato, então assim, gente, não é também... Quem resiste é o frentista. É verdade. Mas é em alguns lugares, né? Porque Exato. tem o self-service também, né? Então... Mas eu quero dizer o seguinte, que o office boy, o cobrador, ele não foi, o emprego dele não foi morto por uma IA, né? As coisas mudam e evoluem, exato. Eficiência, né? Eficiência. E acho que assim, então vai ter empregos que vão deixar de existir, empregos que eles vão ser melhorados assim, ou com o uso da IA, e tem uns que a IA vai fazer sozinha também, assim, não, vai gerar novos empregos, entendeu? Então, sim, eu acho que tem uma substituição, né? Agora, cravar exatamente algumas, assim, eu acho que tarefas super operacionais, né? Do ponto de vista de análise, principalmente na questão agora do GenAI para a revolução, né? Análise de texto, essas questões todas, vai ter uma revolução. Tu vai precisar menos assistentes, por exemplo, para fazer alguma revisão de texto, seja qualquer área, no jurídico, no RH, para gerar um texto, no jornalismo, sabe? Eu acho que é uma questão que bate muito, né? Assim, tem uma questão ética muito grande na questão do jornalismo, tá? Mas quanto que a IA, eu acho que sim, a IA pode ser um grande assistente para um jornalista ficar ainda melhor, né? Mas eu acho que não deve substituir. E a minha percepção é que o porquê que não é só automatizar processos manuais, né? Eu vejo que a generativa, ela eleva a régua, ela vai um pouco além do que só automatizar, né? A gente já trabalhava, o mercado já trabalhava com automatizações antes da IA generativa, né? Mas era algo de realmente só replicar aquele processo que existia. Hoje, com IA generativa, a gente consegue ir além. Por exemplo, olha, eu tenho lá um processo de análise de documentos. A gente vai automatizar isso, mas não vai ser 100% igual como era feito por uma pessoa. A gente consegue ir além até na percepção. Às vezes, quando a gente cria ali o pipeline, a gente consegue ver que, através da IA, primeiro, a gente vai fazer muito mais rápido do que uma pessoa analisando daqui a pouco 30 documentos e vai conseguir ter uma percepção muito melhor. Então, a gente vai elevar processos além de automatizá-los, sabe? Uma coisa que eu acho também interessante a gente conversar um pouco sobre isso, assim... claro que, por ser generativo, a gente está falando, alguém precisa ensinar essa máquina, né? Isso também é importante, alguém precisa alimentar essa máquina. E eu lembro que no início, quando no caso do GPT veio, eu lembro que as primeiras vezes que a gente utilizou para jornalismo, veio com erro, né? Veio uma resposta assim, putz, eu lembro muito bem, assim, que o GPT botou para fulano ele como autor de tais livros que ele nunca escreveu, que na verdade era um nome muito comum. Então, assim, até que isso comece de fato, ela aprender os nossos padrões, a gente precisa alimentar. Mas também tem uma questão que eu ouvi uma vez, achei muito interessante, que é assim, tá, mas o que é primordial do ser humano? O que não pode? Porque, por exemplo, eu já dei esse exemplo, acho que outras vezes aqui, que foi assim, vamos falar do bem básico, né? O Waze, ou o Google Maps, qualquer coisa de GPS. Eu tenho, já faz alguns anos, eu tenho um irmão que mora em Cachoeirinha. Eu vou pra lá com frequência. Eu sei ir sozinha? Lógico que eu sei ir sozinha. Eu preciso ficar pensando no caminho que eu vou fazer? Se tem uma maquininha ali que vai me dizer, vai por aqui, vai por ali, e eu posso estar prestando atenção no trânsito, enfim, eu preciso ocupar o meu cérebro com isso ou algo... Então, assim, eu acho que também a gente pode falar um pouco sobre o que vai ser só realmente do ser humano e o que ele pode trazer de interessante, essa IA pode trazer de interessante para acelerar o processo, para dar uma visão que a gente não tinha olhado para isso ainda. Tem muito, no jornalismo eu sei um pouco mais, obviamente, porque é a nossa área, a gente tem usado muito para insights. Cria aqui um roteiro. Os meus ainda não são criados pelo GPT, né? Mas assim, cria o roteiro, me mandou, eu vou adaptar ele ao que eu quero, ao que eu penso, ao que eu conheço dos meus convidados. Assim, ele vai me dar insights muito bons, argumentos muito bons para um debate. Mas não vai né? Eu não vou usar aquilo tal qual a IA me deu. Eu acho que assim, a IA generativa,
ela basicamente era generalista. Tá? Então ela traz um monte de informação. Eu costumo dizer assim, é como se tivesse lá um Einstein, que ele entende, né, um pré-Einstein, assim, com uma capacidade de aprendizado absurda, que ele está absorvendo conhecimento. Se ele não tiver acesso a uma base específica de conhecimento que não está no treinamento dele, ele não vai saber. A vantagem é, ele aprende em segundos. Né? Então é como se tivesse lá um Einstein, né, que aí eu quero ensinar para ele questões de jornalismo. Né, ou questões do meu negócio, eu jogo essa base de conhecimento lá para ele. Então, assim, a IA tem muito a ver com contexto, tem que contextualizar ela precisa de uma ajuda para colocar. Claro que ela vai ficando inteligente e ela vai evoluindo, mas é muito de contexto, sabe? Isso é uma coisa que a gente... E é uma das coisas que nas empresas é muito importante também, né? Porque tu pode ter esses super assistentes se utilizando de informações da empresa. Eu, por exemplo, eu faço a mesma coisa, assim, eu uso a inteligência artificial para fazer o planejamento estratégico comigo. Mas tem coisas que por mais que eu peça referências que ela tem lá na base de dados dela, que vem de grandes consultorias, inclusive, uso de casos, etc., tem coisas específicas do meu negócio, ou da própria minha cabeça, ou coisas que eu vou criar, que ela não viu tudo. O ser humano ainda cria coisas novas, né? Claro. Ela não cria ainda coisas novas, ela pega algumas coisas, faz algumas inferêncis e joga alguma coisa para ti. E tem um grande problema que ela sempre te responde alguma coisa, né? Então, essa questão de gerar insights, a gente já teve casos assim de pessoas dizendo, pô, mas eu fiz uma consulta lá numa questão jurídica, por exemplo, e ele inventou uma jurisprudência. E eu fui atrás e não era, porque ele é essa super máquina, né? Ela é programada para sempre responder. Dificilmente vai dizer, eu não sei. Ela sempre pode ser por aqui, pode ser por ali, né? E ela é uma tecnologia de viés probabilístico, né? Então hoje, da estrutura que existe, tudo que roda por baixo do GPT, de Gemini, todos os modelos, é que nem o Casara falou, ele vai te responder alguma coisa baseado numa probabilidade de predição. Então mostrou assim, ele é treinado. Esses modelos, todos os fornecedores, eles são treinados por uma grande massa de dados. Hoje tem empresas que o business da empresa é só pegar o conteúdo da internet e lapidar, limpar, né? Entender o que é o conteúdo relevante, separar, por exemplo, uma notícia de fake news, conteúdo que é importante para aquilo ali. Para quê? Para eu ter esse modelo já pré-treinado e eu ser muito mais rápido, muito mais eficiente, né? Que é o que diferencia o corte, né, da tecnologia, é o que trouxe do machine learning que a gente tinha até então, que a gente precisava pegar os nossos dados, dar uma amostra, treinar, passar meses inteirando, né, nesse treinamento. Agora com a generativa não, a gente tem um modelo pronto, treinado, com muito contexto, com muito conteúdo e a gente vai adaptando o uso dele, né? Mas é probabilístico. Então eu não tenho como garantir que aquilo que ele estimou que ele deveria responder baseado no que foi enviado para ele é correto. A gente consegue ter uma margem de confiança, né? Então, olha, eu tenho 95% de confiança de que isso está certo, mas a gente não consegue hoje tirar o humano do processo. O humano ainda ele tem que avaliar, ele tem que ver. Então, a transformação dos negócios que a gente tem acompanhado é sair do criacional, o ser humano sair da parte de sair do zero, construir do zero, analisar, validar e passar a avaliar o que foi gerado com a IA, sabe? Muda um pouco a forma que a gente opera e trabalha, né, nesses processos, assim. Mas o humano, ele é peça fundamental ainda, né, que a gente tem um projeto, um case muito legal, né, daí o Gil pode dar mais detalhes, e que a gente fez para um grande grupo de educação, que tem mais de 25 marcas aí de faculdades, universidades, que a gente criou um assistente para eles, que conforme entrava, eles investem muito em mídia, mas eles não estavam convertendo o que eles esperavam, e eles achavam que era porque entrava muita gente nos sites, não sabendo exatamente o que cursar. Né, o que fazer, então não é dúvida do curso específico, quanto custa, não, era uma do anterior. E a gente desenvolveu um assistente e botou para dentro uma base de conhecimento para funcionar como um orientador vocacional, sabe? Só que, enfim, é um projeto super bonito, assim, porque ele vai pegando, ele não faz uma trilha específica, ele não é intrusivo, sabe? Tu vai conversando, ele vai dizendo, tu gosta mais de matemática, quem sabe isso aqui, você gosta do quê, o que você faz e tal, e ele vai como se fosse indo no funil de conversão, mas não de uma maneira igual para todo mundo, não reto, obviamente que depois ele apresenta os cursos e tal, mas falando sobre a questão de contextualização, a coisa que eu me lembro foi o seguinte, quando a gente estava testando
a ferramenta, aí a gente começou a testar e alguém da equipe do cliente, obviamente não estava em produção ainda, era teste, foi testando, né? E essa questão da intervenção humana, foi testando, o chamado stress test, tá? E aí, em determinado momento, o agente estava vendendo churros, né? para ele. Ele começou a enganar e começou a dar um viés e tal, daí ele disse, mas tu vende churros também? E como ele tinha que responder... Receita de churros também. Receita de churros e tal, daí a gente teve que intervir lá e fazer toda a adaptação para o modelo ficar, não alucinar, não responder errado, ficar dentro dos patamares. Então essa é a função também, ao mesmo tempo que a gente tem hoje no mercado um monte de modelos, né, a gente, vamos dizer assim, nós sempre falamos de contextualizar, mas o que é contextualizar? Botar a tua base de conhecimento, treinar ele o que ele pode não responder, que temas são sensíveis ou não, né? Antes da gente continuar, porque eu quero pegar um gancho do que vocês estão dizendo, mas eu quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar. Por apenas R$ 159 por mês. Aproveite. Quando a gente fala em tomar decisões com base em métricas, né, que é mais ou menos esses insights que a IA pode nos trazer, a gente corre esse risco de daqui a pouco virem insights vazios, contextos errados, que é o que a gente vem falando, assim, né? Tu tá ali estressando a máquina e o cara tá achando, né, a máquina tá achando que tu vende churros. Ou falei, atribui a alguém uma obra que não é sua. Como que na prática a gente lida com isso? Como que a gente treina essa IA? Como que a gente... o Gil falou em 95%, que talvez seja um número até mais hipotético, mas assim, como que a gente vai conviver com essas margens de erro, né? Que é uma máquina. Eu acho que o primeiro ponto é ter, quando constrói, né, um pipeline, uma feature baseado em IA, a gente ter a observabilidade daquilo, né? Ter tanto, que nem no GPT, né? A gente gera, sempre tem lá o thumbs up, thumbs down, né, mãozinha pra cima, justamente pra gente dar o feedback, porque ele é quase, entre aspas, um organismo vivo, né? Não é o que a gente vai construir e nunca mais olhar para aquilo. A gente vai construir e vai precisar estar sempre tendo um olhar crítico. E sempre nesses processos, aí, como eu falei, a gente troca o operacional, né, o criacional, e passa para uma parte mais de análise. Então a gente sempre coloca que tem que ter uma capacidade de especialista, né? Não adianta, por exemplo, a gente montar um pipeline jurídico de automação, de análise, de fazer minuta de contrato e querer colocar um advogado júnior ou um estagiário, porque ele não tem o know-how de poder avaliar, né? Por isso que a gente coloca sempre que ainda como a gente tem a maturidade de tecnologia, o humano é peça fundamental. Aí entra nas questões de escala, né? No momento em que daqui a pouco eu tinha 5 operadores para criar, eu passo a ter uma pessoa especialista para avaliar. E aí entra essa transformação de processo. Não mais para criar, mas para avaliar o que aquela máquina está fazendo. Exato, porque confiar cegamente não dá. A gente vai enviesar alguma coisa, vai alucinar, que nem o Casara trouxe, e a gente vai tomar decisões erradas. Eu acho que a IA precisa de um tutor ainda, sabe? É muito importante ainda o ser humano ser um tutor. Existem várias técnicas, né, de treinamento, fine tuning, RAG, etc. Mas eu acho que o importante é a gente saber que sempre vai precisar esse tutor. Até porque tem uma coisa que falou assim, como é que a gente vai conviver com essa margem de erro, né? A gente tem que aprender a conviver com essa margem de erro. Porque isso tem uma coisa, tem vários artigos, inclusive, já antigos, que falavam de inteligência artificial, que o ser humano tem um grande problema. A gente aceita os erros humanos, mas quando passa eles uma tarefa para a máquina, a gente quer 0 de erro. Claro. A gente não compara assim, olha, determinado processo tem um erro de 10%. Passou para a máquina, ele é de 8. Mas não é 0, sabe? E tem questões bem filosóficas, assim, ou até práticas, assim, por exemplo, nos automóveis, né? Então, os carros autônomos. Quantos acidentes são causados por seres humanos, né? Proporcionalmente, agora que tem os carros autônomos, se der um acidente, é o caos. Né? Porque foi uma máquina que causou. Claro. Então a gente tem dificuldade de aceitar, de absorver isso, e eu acho que é do ser humano e a gente tem que respeitar, tem que entender isso, né? E tem um processo também que eu acho fundamental, assim, em projetos de IA, que é normalmente a gente constrói um processo, um pipeline querendo olhar para frente, né? Eu quero colocar informação nova, eu quero gerar novos contratos, eu quero ter novos insights, mas é muito interessante às vezes a gente criar essa solução, que seja, por exemplo, olha, até teve um projeto agora essa semana que eu estava trabalhando que era sobre análise de invoices.
Normalmente tem uma esteira lá de analisar as notas para ver se o conteúdo que chegou num container do navio é de fato, se tem alguma maneira de eu otimizar aquilo ali. Tem várias regrinhas a serem seguidas. E a proposta é não a gente olhar com novas invoices. É a gente pegar um lote para trás para comparar justamente nisso. Daqui a pouco eu tinha um erro de uma margem de acerto naquelas notas de 85. E agora eu criei um pipeline automatizado que tem uma confiança de 90. Ah, mas eu queria 100. Mas era 85, agora a gente tem 90 e automatizado, né? Então acho que ter esse comparativo histórico para trás é fundamental, assim, para primeiro comparar e entender a confiança daquilo que foi criado, né? Eu acho que isso é bem importante, assim, da gente... eu acho que a gente vai falar muito ainda, porque eu acho que não... A IA tem vindo como um assunto que parece que é inesgotável, né? Talvez por novidade, enfim... Mas é óbvio, agora a gente está falando disso, daqui a pouco a discussão vai ser do ponto de vista da IA em outras questões, enfim. Mas a gente está falando de máquinas, a gente está falando de plataformas, tecnologia, mas a gente está falando de ser humano. Né? E acho que isso é sempre importante lembrar, assim, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de aprendizados, a gente está falando de filtro, a gente está falando de experiências, a gente está falando... daquilo que a gente pode ensinar, porque até a máquina precisa ser ensinada por um humano, né? Ainda que ela, claro, ela busque lá todos os seus dados, todos os elementos que tem online, enfim, né? A gente tá ali treinando essa máquina. Então, afinal de contas, a gente tá falando de um ser humano. É isso? É isso. Tô errada? Não, eu acho que é isso. Eu acho que tu vê que no MIT tem o Media Lab, né, super famoso. E eu tive a oportunidade de estudar lá em algumas cadeiras, inclusive. E já, acho que o Media Lab já deve ter, sei lá, 30, 40 anos, até mais. E a função vai mudando as tecnologias e a missão é a mesma, que é estudar a interação ser humano-máquina, ser humano-tecnologia. Isso sabe? não é de hoje, né? Não, e o ser humano continua o mesmo. Mas as máquinas vão mudando, as inteligências vão mudando, né? Então, assim, eu acho que é fantástico, porque essa interação humano-inteligência artificial na verdade, assim, a gente está buscando quase que um novo significado, assim, né? O saber trabalhar com esse novo, vamos chamar de ser que não é vivo, né? Mas que está aí no nosso dia a dia. Eu acho interessante, eu lembro que quando eu comecei a fazer essas pesquisas, enfim, que eu li o teu artigo, já tinha lido o artigo antes, mas tu fala que a gente precisa entender qual é a nossa inteligência, né? Assim, que é reposicionar esse ser humano, onde ele entra, em que momento ele vai ser realmente insubstituível e em que momento ele pode ser colocado de lado. É até um grande debate, assim, do meio, o que é inteligência, né? O que a gente considera quando a gente traz inteligência artificial? Tá, mas o que é inteligência? Hoje eu vejo que tem muita percepção, às vezes, de que tem um lado cognitivo, assim, nos modelos, nas máquinas, e de fato ele não tem. Por isso que hoje o humano ele é muito importante para o processo, né? Ele entra com esse lado cognitivo, esse lado criativo, esse lado, às vezes, como todos esses modelos, eles são baseados em instruções, tem muito processo que o cliente vai lá, define a sua instrução de como é o processo, e tem coisas que tá tão instaurado no mental, no cognitivo, que ele nem se toca que faz parte daquele processo também, né? Então o humano hoje ele vai entrar muito nessa parte cognitiva. Já se fala muito assim sobre AGI, que seria como se fosse o próximo passo, né, da IA generativa, que aí sim, a ideia é ter uma tecnologia, uma ferramenta mais autônoma e mais cognitiva, mas ainda não se tem nenhuma definição pré-estabelecida do que vai ser. Mas as grandes empresas aí como a OpenAI e Meta já estão tentando trabalhar muito para esse viés. Não é o que a gente tem hoje. Hoje a arquitetura, a estrutura que a gente tem hoje não vai suportar ter essa coisa mais autônoma, né? As máquinas vão se rebelar, vão tomar conta, não. Calma, o que a gente tem hoje ainda não, calma. Mas já está se falando muito da AGI, que vai ser algo mais amplo e mais autônomo. Eu acho que quando a gente fala de autonomia, e eu vou pegar esse gancho exatamente para a gente ir para a nossa pergunta final, porque a gente não tem como não falar, quando a gente fala de ser humano ensinando e produzindo e se valendo dessas plataformas, dessas ferramentas, a gente precisa ter um limite. Então eu queria ouvir, até de forma breve, assim, porque não é esse o nosso assunto. Acho que, por isso que eu digo, acho que IA na prática rende uma série de outros desdobramentos, assim, que a gente ainda vai ter essa oportunidade, assim, de explorar um pouco mais. Mas quando a gente fala de IA, a gente precisa falar de ética, né? E aí?
Qual é o limite desse uso? Até onde ela pode ir? Qual é esse erro aceitável? Né? Qual é essa margem aceitável? E até onde o ser humano pode ou não pode ir? Eu acho que, a minha opinião, é que o lado ético ele não tem margem, né? Acho que o lado ético ele é mais sim ou não, né? Preto no branco. Se é ético, se não é, não é. Acho que aquela questão, assim, de erros, ok, a gente ainda tem um cinza aí no meio, né? Que não é nem preto nem branco. Mas a gente hoje tem se falado muito sobre ética, segurança, e hoje quase todos os modelos eles têm alguns mecanismos, né? Que eu consigo colocar ali, olha, se eu estiver recebendo aqui uma entrada de informação sobre violência, eu consigo botar um bloqueio para não gerar, ou conteúdo sensível para menores, ou até ataques de prompts, né? Porque como são modelos probabilísticos, hoje, que nem acho que tu comentou do cenário, né? A gente faz uma tecnologia, a gente não sabe quem vai usar e nem como. Então, como hoje muita gente está usando e potencializando seu trabalho, tem muita gente usando pro lado ruim da coisa, né? Sempre vai ter. Até esses tempos eu vi um trabalho, um estudo, que os casos de engenharia social para golpes aumentaram muito e ficaram muito mais sofisticados. Porque antes era muito mais simples, né? Mandava aquela mensagem no WhatsApp assim, sou fulano, tô precisando de um Pix para tal coisa, tu conseguia pegar às vezes até no erro do português. Total. Só que agora, com as inteligências, com os modelos, fica tudo mais sofisticado, né? Os vídeos, né? Quando a gente faz ali as mudanças dos rostos, então vai se sofisticando para outros caminhos que não só o lado bom da coisa, né? Mas eu acho que o ético, assim, tem sido algo muito discutido, porque até teve, semana passada, um caso da Grok, né? Do modelo do Elon Musk lá, que ele tava no novo modelo citando coisas como Hitler, instantaneamente eles tiraram do ar. Então eu vejo que é algo que tá indo para um caminho bom, assim, essa questão de ética e bloqueios de conteúdo, sabe? Precisamos ter cautela, mas também ninguém precisa entrar em pânico, gente. Eu acho que tem que ter um olhar bem cuidadoso, assim, sabe? Eu sou muito otimista em olhar, né, o futuro com IA, mas definitivamente, assim, a gente não pode deixar simplesmente sair desenvolvendo, sabe? Eu acho que a gente precisa, porque quem está desenvolvendo são empresas privadas que o objetivo final delas é o lucro. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, eu acho que eu sempre gosto dessa tríade, assim, que é academia, empresa e governo, sabe? Porque eu acho que cada uma tem um viés, né? Uma maneira de enxergar as coisas, né? Eu acho que se juntar... Eu não gosto só da visão governo, olhando. Eu acho perigosa só a visão empresa e a visão acadêmica de vez em quando é ingênua, né? com todo respeito. Né? Mas ela é quase utópica, né? O que tem que ser. Que ela é o ideal. Tem que olhar lá na frente, sabe? Régua, tem que fazer pesquisa, tem que olhar o futuro e tal. Então, assim, as empresas estão olhando o mercado e o governo deveria estar olhando as pessoas, né? Eu acho que se criar algum modelo aí que vai botar na sua pauta a inteligência artificial de maneira a olhar ética, valores e desenvolvimento da sociedade, a gente pode ter um futuro legal, assim, sabe? Mas precisa ter. Alguém precisa dar esse passo. Sei que já até teve aquela carta aberta quando saiu o ChatGPT, que foi muito mais... Eu acho, tá? A minha percepção econômica, assim, porque quando viu assim, nossa, tava OpenAI, deu um salto assim, deixou todo mundo para trás, e aí teve muita gente, como o Elon Musk, que assim, puta, eu vou pegar os caras da academia, fazer assinar uma carta e vou dizer que não, para parar agora, entendeu? Porque ele sabia que tava muito atrás daquilo. Então tem o jogo, né, por trás. Mas, por outro lado, por que a academia entrou junto e assinou a tal da carta? Porque assim, opa, peraí, foi longe demais, né? Nesse momento, vamos dar uma olhada do que tem, mesmo que seja uma caixa preta, mas vamos dar uma olhadinha do que tem dessa empresa e tal. Então, acho que tem que se criar aí se estabelecer alguns grupos, uma mecânica de ter essa tríade, assim, olhando essa questão ética da inteligência artificial. Tudo que é novo precisa ser regulamentado, regularizado, fiscalizado, pensado. Não vai ser diferente. Exatamente. Com a IA, né? Meninos, muitíssimo obrigada. Acho que a gente deu um primeiro passo, né? Que eu acho importante pra gente colaborar aí, como eu falo, esse é o nosso papel enquanto fala mercado, né? É poder botar esse assunto na roda, conversar sobre ele, dar luz a esses assuntos e a IA na prática tá posta, não é uma tendência, não é algo para o futuro, tá aí, todo mundo tá convivendo com ela.
Eu acho muito interessante, ainda que assustador, né? Quando eu vi esses tempos uma pesquisa dizendo que o maior uso do chat GPT é para terapia, né? Então a gente vê que o problema não é a máquina, né? O problema como é que tá sendo realmente usado, é o né? ser humano, né? E nesse mesmo caminho, eles fizeram um outro estudo que comprova que é melhor conversar com o GPT do que não fazer nada, né? Então, não fazer nenhum tipo de terapia, porque às vezes só da pessoa... E normalmente esses modelos, eles já têm toda uma análise ali do viés ético, né? Não vai falar nada sobre ataque à vida, coisas do tipo. Não, inclusive o chat GPT, ele é bem puxa-saco, né? Dos seus usuários. Bajulador, né? Ele é bem bajulador. Bom, para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, sempre muito bom contar com vocês. Lembrando sempre a nossa cartilha final, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube te avisar, para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Espero semana que vem. Tchau, tchau.